Shalom, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para comentarmos as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar da cidade de Éfeso, os seus costumes e falarmos da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Bom, Éfeso é uma cidade que se encontra na Turquia. Éfeso quer dizer, a palavra Éfeso quer dizer desejado. Éfeso é importante na Sagrada Escritura, pois Paulo e o apóstolo João passaram pela cidade. A cidade era bastante conhecida pelo templo da deusa Diana. Eles eram adoradores da deusa Diana. Tinha como cultura a prática de feitiçaria, tem a prática como adoração pagã à deusa Diana. Éfeso tinha uma muralha em torno da cidade que tinha aproximadamente 9 quilômetros, essa muralha. A carta de Paulo a Éfeso Paulo escreveu essa carta quando estava em Roma e foi enviada ao povo, à igreja de Éfeso, pelo seu discípulo Tíquico. É um nome diferente, né? Até eu gosto de falar Tíquico. Éfeso é muito importante. As cartas de Paulo para Éfeso nada mais nada menos do que um manual do cristão. Até hoje, se você quer ser um cristão aprovado por Deus, leia a carta de Paulo a Éfeso e siga os mandamentos, os ensinamentos que Paulo deu ao povo de Éfeso, porque ali ele ensina tudo. Bom, nós não podemos falar de Éfeso sem falar da viagem missionária de Paulo, que nos é contada ali no livro de Atos, capítulo 19. Ali conta como Paulo chegou à cidade, qual os problemas que ele enfrentou e o que ele fez. Bom, como sempre, o apóstolo Paulo tinha como estratégia, quando chegava a uma cidade, ia direto à sinagoga, pois por ele ser judeu, ele tinha ele pregava nas sinagogas. E então Paulo, ao pregar na sinagoga dos judeus, o que ele fazia? Ele aproveitava a oportunidade e pregava a pessoa de Jesus. Mas como sempre, muitos aceitavam, muitos não aceitavam e como sempre era expulso das sinagogas. E como na cidade de Éfeso tinha bastante teatros, conhecido como Odeon, Paulo começou a alugar um teatro desse para pregar a palavra. E esse teatro foi conhecido como Escola de Tirano, onde ele começou ali a pregar o evangelho. Ali começou a igreja de Éfeso. Paulo pregou na cidade de Éfeso durante 2 anos. Foi a base de 3 a 4 meses nas sinagogas e foi expulso e começou a pregar na escola de Tiranos, que é um teatro conhecido como Odeon. Foi 2 anos para abrir a igreja. Bom, vamos comentarmos um pouco da carta que Paulo escreveu a Efésios. Como eu disse, nada mais a carta de Paulo a Efésios, é um manual de como um cristão deve se portar. Bom, o povo de Éfeso, eu esqueci de comentar isso que é muito importante. O povo de Éfeso já existia cristão na cidade de Éfeso. Mas eles tinham um fato importantíssimo, irmãos, que eles não sabiam, que eles não conheciam.
eles pregavam a Jesus, eles eram batizados, mas eles eram batizados pelo batismo de João Batista. Eles não conheciam o Espírito Santo que foi dado por Jesus como Consolador. Ele não conhecia o poder do batismo do Espírito Santo. Então, foi um fato interessante que Paulo chegou ao conversar com os cristãos da cidade. Paulo conversou com ele: vocês não conhecem o Espírito Santo? Ele: não conhecemos só pelo batismo do Espírito Santo. Então Paulo orou por eles e automaticamente, pela graça, pelo poder que era concedido por Deus a Paulo, eles foram batizados com o Espírito Santo e saíram profetizando e falando em novas línguas. Bom, com isso, Paulo nos ensinou como se deve se portar a igreja. A carta de Paulo é exatamente como a igreja deve se portar. Então, no capítulo 1, ele explica diretamente o que é o Espírito Santo e enfatiza o selo do Espírito Santo a pessoa. O selo do Espírito Santo nada mais é do que a confirmação de Deus que você é um salvo em Cristo Jesus. No capítulo 2, ele ensina ao povo de Éfeso que pela graça que concedida por Jesus, que nós somos salvos, e pela fé. Então eles ensinam a graça dada por Deus e ensina eles a terem fé. No capítulo 3, Paulo, como sempre, como todo lugar, ele tinha que enfatizar o seu chamado, irmãos. Paulo enfrentava uma luta muito grande por muitas pessoas não aceitarem ele, o seu apostolado, o seu chamado, por ele ser judeu, perseguidor da igreja. Já falei isso nos outros vídeos, mas todo lugar que ele ia, ele enfrentava o mesmo problema. Então ele precisava provar e mostrar a eles que a graça de pregar o evangelho foi concedida pelo próprio Jesus, que é quando que a gente conhece, quando Jesus apareceu a Paulo com uma grande luz e a voz falou para que ele pregasse o evangelho. Bom, mas não vamos nos deter nesse detalhe. No capítulo 4 ao 6, e aí termina a carta de Éfeso, é o manual do cristão. Paulo ensina como um cristão deve se portar. Você quer saber como você se converteu há pouco tempo, quer saber como se deve se andar, como se deve se comportar o cristão? Lê a carta de Efésios, do capítulo 4 ao 6, você vai aprender muito bem como se deve se portar. Ali ele ensina como o cristão deve se portar, como um marido deve se portar perante a mulher, como a mulher deve se portar perante o marido. Ensina como você deve se portar como um cristão. Ensina como um patrão, se você é patrão, tem subordinados, tem seus empregados. Ensina também como um patrão deve se portar perante o empregado. Ensina como um empregado deve se portar perante o seu patrão. E é como diz, é o manual do cristão. Não tem muito mais o que falar da carta de Paulo a Efésios. Resumindo, é isso. É o manual do cristão. Então eu espero que tenha acrescentado na vida de vocês, acrescentado um pouco do conhecimento. Inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, dá seu joinha. Deixa nos comentários, se vocês quiserem que a gente comente mais algum detalhe, alguma palavra da Bíblia, você deixa no comentário. Eu agradeço a todos, que tenham um bom dia. Graça e paz a todos, obrigado pela sua paciência.